Pronto, Shirley, estamos ao vivo. Ok, Ju. Gente, bom dia. Estão bem? Vamos para mais uma aula de ciências, né? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando e se alimentando bem, né? Lembrando aí das nossas aulas de alimentação saudável, né? E hoje nós vamos para mais uma aula, nossa segunda aula de ciências, e vamos dar continuidade o que a gente viu na aula passada, certo? Só um minutinho aqui para mim poder passar. E aí vai nossa agenda do dia. O que é que a gente vai ver hoje aqui na nossa aula? Vamos compartilhar um pouquinho da leitura, um pouco de história, para a gente relembrar um pouquinho das aulas da tia Eugênia. Vamos fazer uma revisão da aula passada, e aí eu vou compartilhar com vocês também uma curiosidade, e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre fontes de energia. E hoje a gente vai se delimitar um pouquinho na energia eólica e a energia solar, certo? Então vamos lá. E aí nós vamos entrar um pouquinho aqui na história, só para a gente entender esse contexto da energia, dessa necessidade do homem ao uso da energia, né? A descoberta que mudou a humanidade. Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande inimigo. Sem a lua cheia, a negritude da noite, além de assustadora, era perigosa. Havia muitos predadores com sentidos aguçados e que poderiam atacar facilmente enquanto dormíamos. O frio intenso era outro inimigo. Não eram fáceis os primeiros passos da humanidade, dados por antepassados muito diferentes de nós. Até que um dia, talvez, ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos primitivos descobriram algo que modificaria completamente o rumo da nossa evolução: o fogo. Ao dominar essa entidade, foi possível se aquecer, proteger-se dos predadores e ainda cozinhar os alimentos. Como nenhuma outra criatura do nosso planeta, conseguimos usar a nosso favor um fenômeno natural para ajudar a vencer as dificuldades diárias. E aí eu trago essa imagem para vocês, do homem aqui, fazendo uma fogueira, né? E se vocês relembrarem um pouquinho, com certeza a tia Eugênia já falou sobre isso, esse período da história, né? Lá na pré-história, que os homens tiveram a necessidade de utilizar o fogo para se aquecer, para se proteger de animais, para fazer alimentos, né? Cozinhar alguns alimentos e diversas outras necessidades. E aí a gente tem o fogo como uma energia luminosa. Então nós percebemos que essa necessidade da utilização da energia, ela vem desde o comecinho da história da humanidade, certo? E aí nós vamos entender hoje um pouquinho sobre a energia solar e a energia eólica. Aí eu trago para vocês um resumozinho aqui, um esquema da nossa aula passada. O que foi que nós estudamos? Nós conhecemos o funcionamento da energia das usinas hidrelétricas, né? Estudamos a energia potencial, porque para a gente ter a energia elétrica através da usina hidrelétrica, precisamos ter a energia potencial e a energia cinética. E aí nós também conhecemos um pouquinho dos impactos que essa usina hidrelétrica pode trazer para o meio ambiente. E como é que está esse consumo de energia em tempos de isolamento social? Tudo isso nós discutimos na aula passada, certo? Nós discutimos sobre as usinas hidrelétricas, porque nós sabemos que tem várias fontes de energia, né, que pode trazer essa energia elétrica que nós utilizamos em casa. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a energia eólica e a energia solar. Vamos lá. E eu trouxe uma curiosidade para vocês, para a gente pensar também um pouquinho na matemática, os gráficos, né? A energia eólica é a segunda fonte mais utilizada no Brasil para a geração de energia elétrica.
Nós temos um gráfico aqui que mostra para a gente, ó, essa parte maior aqui, que eu vou marcar aqui para vocês, que está com esse azulzinho aqui, está mostrando que a maior produção de energia elétrica aqui no Brasil é através das usinas hidrelétricas. E a segunda maior fonte é a energia eólica, certo? Através das usinas eólicas. E aí eu trago a curiosidade para vocês que aqui no estado do Ceará nós já estamos desenvolvendo bastante parques eólicos nas regiões litorâneas, certo? E nós temos uma bem reduzida, bem pequenininha aqui, que é a energia nuclear. Ok? Continuando. E eu trago o gráfico mais ainda aqui para vocês, mais explícito, para vocês poderem realmente compreenderem melhor aqui, ó. Nós temos aqui a energia eólica aqui novamente, ó, só para vocês comprovarem, 15,1, que corresponde a 9,2% da energia que é gerada aqui no Brasil, certo? E a hidrelétrica, ela corresponde a 63,7% da energia elétrica que chega em nossas residências. E aqui são as outras energias que nós vamos ver no decorrer do tempo. E aqui, a energia solar bem aqui, ó, que nós vamos ver hoje, ela corresponde a 1,3%, né? É uma energia que tem um consumo maior para poder ser mantida, e aí estão estudando outras formas para que nós possamos utilizar também, né? E temos aqui dados de abril de 2019 mostram que o país já tem mais de 7 mil aerogeradores em 601 parques eólicos, que é a quantidade de parques eólicos que nós temos aqui no Brasil, certo? 601, sendo que muitos deles estão aqui no estado do Nordeste. Então, compreendendo tudo isso, vamos entender o que é essa energia eólica, que a gente já mostrou aqui a importância dela no nosso país. A energia do vento é transformada em energia elétrica através de um equipamento chamado turbina eólica ou aerogerador, os quais incluem hélices que se movimentam com a velocidade do vento. E aqui eu trago só uma informaçãozinha para vocês, para a gente lembrar. Durante nossas aulas de robótica, nós estudamos muito essa questão da força, das engrenagens, das hélices, porque uma energia vai depender dessa força que é gerada, certo? Aqui eu trago um esquema de como funciona essa usina eólica, para a gente poder entender um pouquinho. Aqui na frente eu tenho as hélices, certo? A rotação da hélice aciona o motor do gerador. Então a hélice vai girar e aquela força vai gerar uma energia lá no motor, que vai para o gerador, certo? Essa energia que é produzida, ela é enviada para central de transmissão, que vai para a rede elétrica. Então, a energia eólica, ela depende da força do vento, porque o vento vai fazer girar as hélices, certo? Então, uma coisa vai depender da outra. E compreendendo melhor, na aula passada, eu trouxe para vocês a curiosidade de como acontecia as conversões de energia para que a energia elétrica chegasse para nossa casa. E na energia eólica também não é diferente, certo? A gente tem aqui as conversões de energia. Nós temos a força do vento, que é a energia cinética desse movimento do vento, que vai fazer a turbina funcionar. E bem aqui, ó, para a gente lembrar das nossas aulas de robótica, tem as engrenagenzinhas, certo, gente? Essa hélice vai fazer a nossa engrenagem girar, que vai gerar uma energia mecânica. É uma energia que nós utilizamos muito nas nossas aulas de robótica. Essa energia mecânica, ela vai funcionar como um multiplicador. E aí vai ter uma conversão dessa energia cinética para energia mecânica até chegar à energia elétrica, certo? E aí depois que ela é transformada pelo gerador,
ela vai para a nossa rede elétrica, nossa rede de transmissão, ok? Passando. E quais os impactos que essa energia eólica pode ter? Ah, tia Shirley, mas é uma fonte de energia que vem da natureza, que não vai prejudicar. Toda fonte de energia, galerinha, tem os impactos ambientais, certo? Tem aquelas que vai ter menos impactos e as que vão ter mais impactos. Quais os impactos que essa energia eólica pode causar? Poluição visual, visto que os parques eólicos são instalados em áreas livres para aproveitar da melhor forma os ventos, poluição sonora, proveniente do funcionamento dos equipamentos, os impactos sobre a fauna, porque algumas aves podem bater nas hélices, né? E acontece que essa colisão de aves e morcegos acaba destruindo um pouco dessa fauna do ecossistema, né? E nós vamos entender agora da energia solar. É associada à energia fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica, usando a luz do sol como fonte primária de energia, certo? Então, essa fonte, nós temos a energia eólica, que tem como fonte primária o vento, certo? E temos a energia solar, que é a luz do sol. E essa energia, ela pode ser captada por painéis solares. Ocorre uma transformação da energia da corrente elétrica para a utilização em residências, comércios e indústrias. E aí nós vamos aqui um esquema para nós entendermos melhor. Aqui em cima eu tenho os painéis, certo? E esses painéis, a luz do sol, aqui o calor, vai gerar uma energia que a gente chama de DC, certo? Que é uma energia contínua, correspondente a uma energiazinha que a gente tem na pilha, por exemplo. E aí essa energia que é gerada aqui, ela vai para um inversor, que vai converter essa energia em DC, essa energia contínua, em energia alternada, que é a energia que pode ser utilizada em nossa residência. Quando ela é convertida, ela vai para um tipo de armazenamento, certo? Aqui para o imóvel que vai consumir ela. E o que não é consumido vai ser injetado numa rede de consumo posterior, fica tipo uma reserva lá dessa energia, certo? Quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens a energia solar, ela não polui, com certeza, e ela quase não precisa de manutenção, ela é renovável, assim como a energia eólica, nunca acaba, e os equipamentos que tratam da captação de energia são silenciosos, diferente da energia eólica, que não é silenciosa, certo? E quais as desvantagens? A energia solar não pode ser aproveitada durante a noite, né? Porque ela precisa da luz do sol. O custo para compra e instalação ainda é muito alto no Brasil, por isso que ela ainda não é muito desenvolvida, porque é um custo altíssimo, né? E poderia causar um impacto na economia do país. Em dias de chuva, com baixa incidência de sol, diminui a geração dessa energia. Então, é uma energia que a gente não pode contar todos os dias com ela, né? Por conta disso. Então, ela tem umas desvantagens que a gente tem que estudar um pouquinho para ver a possibilidade de ter ela. E aí eu trago para vocês um desafio que é sobre essa energia eólica que a gente discutiu aqui. Atualmente, há uma concentração maior de parques eólicos na região Nordeste, como eu tinha falado para vocês lá no começo. Qual característica do clima dessa região pode estimular esse investimento? O que é que faz o Nordeste? Lembrando para vocês
que onde a gente mora é o Nordeste, né? O Ceará faz parte do Nordeste e vários outros estados fazem parte do Nordeste. A gente viu isso na aula de matemática. E aí, qual a característica do clima daqui que faz com que exista esses parques eólicos, né? Com maior número de parques eólicos? Aí vocês vão pensar um pouquinho, depois a gente retoma, certo? E eu trago aqui uma imagem para vocês para dar uma pista desse desafio, né? Do clima. O que é que faz esses parques eólicos existirem aqui no Nordeste, né? E aí nós vamos ampliar um pouquinho o que a gente aprendeu com a ajuda do nosso livro. No livro de ciências de vocês, parte 1, lá na página 68 e 69, ele traz para vocês um texto que fala sobre os apagões de energia elétrica. Quem foi que nunca viveu um apagão? Às vezes falta energia do nada, assim, né? No seu bairro, ou então acaba acontecendo no município todo, né? O que é que gera esses apagões? E lá no texto que tem no livro de vocês, ele vem explicando um pouquinho o que é isso. E aí vocês vão fazer a quinta questão no caderno de vocês, que é para desenhar o que ocorreu nas maiores cidades do Nordeste durante o apagão. Vocês vão desenhar, pode ser com balões indicativos explicando, pode ser do jeito que vocês preferirem, uma forma de um folder, um cartaz, portanto que vocês consigam expressar como o que foi que aconteceu no dia desse apagão, certo? Tia, mas eu não vivenciei nenhum apagão. Aí você pode conversar com alguém da sua família, aproveitando que está todo mundo em casa, e perguntar sobre esse dia que aconteceu esse apagão, certo? E aí agora, a gente tem um momentozinho de retomar o que a gente viu, e aí eu abro o momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês, certo? Aí as meninas podem falar aí os comentários, as perguntas. Shirley. Oi. A Gisele, bom dia a todos. Está perguntando assim: se todos esses aí fossem juntos, qual seria o estrago? Todas as energias? Creio que sim, que ela está se referindo às energias. Gisele, é o seguinte. Vários estudiosos têm um conhecimento dessas energias, fontes renováveis e não renováveis, né? E aí eles estudam qual o melhor para a economia do país, né? E também as questões ambientais. E no momento, a que é mais utilizada no Brasil são as usinas hidrelétricas, né? Que tem como fonte primária a água. E por quê? Porque no momento é a que causa menos impacto econômico, apesar dos impactos ambientais que causam. Todas causam impactos ambientais, certo? Então, não dá para cada pessoa ter na sua residência o tipo de energia, não, porque iria demandar de muitos gastos, outros tipos de processo. Então, por isso que nós temos na nossa casa a energia elétrica através das usinas hidrelétricas. Algumas residências aqui no Nordeste já têm a energia eólica ou a energia solar, mas é algo que ainda está sendo desenvolvido por conta de questões ambientais. Então, com certeza, se nós tivéssemos todas essas energias bem desenvolvidas, com certeza causaria um impacto bem maior no meio ambiente. Por isso que os estudiosos, donos aí das empresas, das usinas, elas escolhem um tipo só para desenvolver no país, porque é a que causa, no momento, menos impacto ambiental e econômico para o país, certo? Alguma outra pergunta? Não, Shirley, só dando presença, bom dia, que está com saudades.
Por Vamos enquanto, lá, não. gente, alguma dúvida? Entenderam como é que funciona a conversão de energia lá na energia eólica, que a gente viu? Energia eólica, né? Como é que acontece a energia solar? Vocês entenderam a conversão de energia contínua e energia alternada? Esses impactos ambientais, existe alguma dúvida ainda? E o desafio? Alguém já respondeu o desafio? Por que que no Nordeste é desenvolvida a energia eólica com maior número? Alguém aí respondeu? Alguns Ainda não, responderam Sheila. aqui, Shirley, por Oi. causa do vento, Foi que vento. respondeu, Ju? Isso. Tem um que é anônimo. A Emily respondeu, a Julie respondeu por causa dos ventos. E a Gisele está perguntando se elas fossem prejudicadas, tia, como seria? Elas quem? Elas quem, Gisele? Escreve aí, por favor. Gente, para quem Stanley está dizendo que é respondeu, vento. certo, para quem respondeu aí o desafio e colocou o vento, nós sabemos que aqui no Nordeste tem uma área litorânea bem extensa, né? Então, estão aproveitando esse clima litorâneo que nós temos aqui para construir esses parques eólicos, né? Ali na região do Aracati, a gente já tem vários, certo? Quando vocês viajam, vocês vão a alguma praia, vocês podem olhar como tem vários pelo caminho, vocês vão conseguir ver pelas dunas. Exatamente, por conta desse vento, por ser uma área litorânea, e é característico da área litorânea ventos fortes, né? Shirley. Oi. A Gisele completou aqui a pergunta. Ela está se referindo às energias solares. O que aconteceria? O que aconteceria? Repete a pergunta dela para mim, por favor. Se elas fossem prejudiciais às energias solares, o que aconteceria? Seria horrível ou mais ou menos? As energias solares, elas também são prejudiciais, né? Como todas causam impactos ambientais, certo, gente? Deixa eu voltar aqui só para me relembrar o que a gente discutiu aqui. Então, nós temos, por que que a energia, primeiro ponto que a energia solar é muito ainda não está em muita vantagem para o nosso país, porque o custo é muito alto, certo? E também por conta que ela não é uma energia que pode ser aproveitada durante a noite, certo? Então nós temos as desvantagens. Toda energia tem as desvantagens. É uma energia que consideravelmente ela é uma das que menos causa impactos ambientais, certo? Mas a gente precisa considerar, pessoal, que todas as energias, todas as usinas, para serem construídas, precisa de um espaço. E aí esse espaço vai demandar de um ecossistema, de um meio ambiente. Então a gente precisa considerar esse ponto, certo? Alguma outra Shirley, pergunta? Oi. sim, temos aqui uma dúvida do Jonathan. Ele Hum. pergunta: poderia existir uma falta de energia tão grande que poderia deixar mais que o Nordeste sem energia? Sim, já aconteceu, né, em outros estados, sem ser do Nordeste, em outras regiões, acontecer os apagões, certo? Quando vocês lerem um texto de vocês, no livro, vocês vão ver que é algo que acontece em outras regiões, sim. E aí vocês vão descobrir o porquê, que na próxima aula a gente vai retomar isso. E a Julie Shirley pergunta: por que no Nordeste nós temos uma quantidade de vento maior? Como eu respondi lá no nosso desafio, nós somos, a maior parte do nosso território é litorâneo, né? E aí uma característica bem marcante na região litorânea são os ventos fortes, certo, gente?
Por Alguma pergunta a enquanto, mais? por enquanto, são essas que já foram feitas, Shirley. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Pronto, por enquanto foram só essas. Pronto, então a gente vai retomar. Então, para vocês não esquecerem, no livro de ciências de vocês, páginas 68 e 69, vocês vão fazer a leitura do texto Região enfrenta apagões de energia elétrica e vão fazer a quinta questão, certo, gente? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, de orientação de atividade, vai num roteirozinho que vocês vão receber, certo? Mas aí vocês já podem estar anotando e adiantando essas atividades que eu passo aqui para vocês, porque aí na próxima aula vocês podem tirar alguma dúvida sobre isso. E aí aqui a gente relembrou os conceitos, vocês tiraram as dúvidas. Shirley, acho que dá só para tu esclarecer mais essa dúvida aqui do José. Tem como acabar a energia do mundo inteiro? Certo. José, o José Vitor, né, eu acho. José. Deve. Os recursos naturais, eles são renováveis, né? A gente tem as fontes de energia que são renováveis e as não renováveis. As não renováveis, se elas acabarem, a gente não tem mais de onde tirar. As renováveis, elas se renovam. Então, enquanto o homem, nós, enquanto sociedade, estivermos estudando, ampliando esse conhecimento em relação a essas fontes renováveis, a energia vai sendo gerada ainda mais. E mais o que é que a gente pode repensar aí? É em relação ao meio ambiente, né? Quais os danos, até que ponto nós prejudicamos o meio ambiente, porque tudo que a gente utiliza e não cuida, um dia vai acabar, né? Shirley, nesse último minuto aqui, que já está pertinho, o Stanley pergunta, mas à noite, a casa que tem a energia solar, nada vai funcionar? Pronto, quando a gente viu a energia solar, Stanley, deixa eu só tentar voltar aqui o slide para me mostrar o esquema para vocês, para ficar melhor. Pronto, quando a gente viu aqui o esquema da energia solar, nós observamos aqui nesse esquema que ele tem uma caixinha no imóvel que consome essa energia aqui. Essa energia que não é utilizada, ela é injetada na rede para consumo posterior. O que quer dizer isso? Que fica um tipo de armazenamento. Então, não quer dizer que à noite a casa vai apagar tudo. Por que não vai acontecer isso? Porque ela tem uma rede de consumo posterior, que funciona como um armazenamento dessa energia, que é gerada durante o dia, certo? Ok aí? Pronto, Shirley, eu acredito que sim. O nosso tempo está encerrando e aí eu preciso, né, deixar o código aqui, lembrar os alunos que estão nos acompanhando aqui ao vivo de que deixem a presença de vocês para a gente poder conseguir acompanhar quem está conseguindo assistir às aulas. E os alunos que vão assistir essa aula através do YouTube, a aula gravada, anotem o código para depois garantirem a presença de vocês com a gente, tá certo? O código dessa aula é 5CS02. Eu vou repetir. 5CS02. Então, Shirley, o nosso tempo está acabando e aí eu deixo esse minutinho final para que você possa se despedir. Certo. Então, gente, como eu gosto de todas as aulas, deixar assim uma mensagem para vocês não esquecerem dos nossos sonhos, né? Eu coloquei aqui para vocês uma mensagem e hoje a palavrinha é acredite, certo? Aí, como eu gosto muito de falar para vocês sobre o Albert Einstein, né? O cara do Stanley, eu deixei aqui a mensagem dele para vocês. Existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica.
à vontade. Então, aí a gente fica com essa mensagem para vocês, que a vontade que vocês têm de estudar, de vencer, de continuar, é muito maior do que tudo isso que a gente está vendo, do que a gente está vivenciando, certo? E obrigada pela disponibilidade, pela atenção, pelo acompanhamento, e continuem estudando. Um abraço e vamos lá, até a próxima aula. Estamos